O mundo tem hoje 1,1 bilhão de pessoas idosas. E até 2050, o número de pessoas com mais de 60 anos irá dobrar. No Brasil, onde essa população cresce num ritmo acelerado, os desafios serão ainda maiores. Em 2030, o número de pessoas acima de 60 anos deverá igualar o de jovens. 20 anos depois, alcançará o dobro. Como as políticas públicas lidarão com esse impacto? O que irá acontecer com a força de trabalho? Como esses números irão impactar a previdência social? Dialogar com essas e outras questões é o objetivo do Itaú Viver Mais, atuando em diversas frentes, potencializando a agenda governamental, estimulando a produção de pesquisas, fomentando modelos inclusivos de geração de renda. De forma ampla, queremos sensibilizar o poder público, a sociedade civil organizada e a iniciativa privada. Afinal, envelhecer é um processo natural, uma trajetória que todos iremos percorrer. Que tal se juntar a gente? Bom dia a todos e todas. A gente vai começar com a live. Vou começar apresentando com quem eu vou dividir essa mesa, que vai falar aqui para nós, que é a Luciana Nicola, é diretora de Sustentabilidade e Relações Institucionais do Banco Itaú. E dentre as frentes que atuam aqui no banco, a temática de envelhecimento é uma delas que não é de hoje, né, Lu? Luciana está à frente do Itaú Viver Mais há alguns anos e desde então reconheceu a relevância de pensarmos e agirmos sobre o envelhecimento populacional no Brasil. Hoje, ela vai contar um pouquinho sobre a perspectiva sobre o cenário brasileiro diante da mudança demográfica que a gente está vivendo, antes nunca vivida na história. Meu nome é Ana Fontes, eu estou como Relações Institucionais do Banco Itaú, atual responsável pelo Itaú Viver Mais, e hoje eu vou ter a honra de trocar com a Lu nessa conversa sobre os impactos do envelhecimento populacional no Brasil. Essa live foi organizada pelo time de Previdência PJ do Itaú e Sustentabilidade do banco. Vou me autodescrever, eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos no ombro, eu estou com um fone branco, uma blusa azul clara, brincos dourados, e vou passar a palavra para a Lu. Lu, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, Ana. Bom dia, pessoal. Queria agradecer a Previdência PJ pela oportunidade da gente trazer aqui um pouco mais do Viver Mais, do nosso instituto. Eu, como a Ana trouxe, né, sou a Luciana Nicola, tenho 26 anos de banco, estou aqui há bastante tempo, já passei por várias áreas, já toquei a área social do banco por muito tempo, onde entendi aqui a relevância de um tema como o envelhecimento da população. Minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, com cabelos longos e castanhos, olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta branca e um lenço colorido. E aí queria contar um pouco para vocês o nosso objetivo com Viver Mais, né? É um instituto que tem mais ou menos umas 2 décadas, a gente começou com uma atividade olhando o envelhecimento da população, entendendo um pouco qual era a nossa pirâmide demográfica e o quanto isso seria um tema muito relevante para o futuro, não só olhando o impacto na população como um todo, mas enquanto banco também, como que o banco poderia se transformar e apoiar esse envelhecimento da população. Né? E aí, um pouco, por que a gente fundou o Instituto? Né? Porque a gente queria, de fato, ter uma organização que tivesse um foco, que olhasse toda a rede, todo o ecossistema do envelhecimento. O Instituto ele tem olhado muito para a questão de políticas públicas, porque quando a gente fala do envelhecimento, eu acho que é um tema também que vem se transformando, né, na linha do tempo. Quando a gente olha para o passado, as pessoas viviam muito menos. Então, você tinha necessidades de política pública muito diferentes. Né? Então, a boa notícia estamos vivendo muito mais. Né? Então, hoje é muito comum a gente ter no nosso entorno pessoas na casa dos 100 anos. Né? Qual que é a segunda boa notícia? A gente está vivendo
mais e melhor, porque tem uma evolução enorme da medicina, né, no tempo, então as pessoas elas continuam ativas por bastante tempo, né. Só que quando a gente olha para a realidade do Brasil e toda a diferença, socioeconômica, a gente precisa pensar que políticas públicas têm que acompanhar isso, né. E aí eu não estou falando só do tradicional tema da saúde, né, que é super importante, e o avanço da medicina ele tem que ser para todos, ele tem que ser inclusivo. Só que para as pessoas se manterem ativa, você precisa de vários componentes do entorno. Então a gente precisa pensar, em emprego, a gente precisa pensar em mobilidade, a gente precisa sim pensar na saúde, a gente precisa pensar que a gente tem que dar acesso a entretenimento, porque muito da saúde física depende também da saúde mental e psicológica das pessoas, né. Quantas pessoas no entorno de vocês para de trabalhar e você percebe que ela começa a decair, um pouco na vontade de viver, né. E eu acho que quando a gente olha para isso, pensar que as políticas públicas têm que refletir esse público é super importante, porque ou você tem hoje uma política pública voltada de fato para a primeira infância, né, então você olha toda a rede de proteção de jovens, de crianças e adolescentes, né, quando você olha para a linha política, de políticas públicas, é muito mais antigo, rede de proteção à criança e ao adolescente, né, as políticas de assistência, as políticas de inclusão. Depois você tem um grande, arcabouço de políticas voltadas para o adulto de uma forma, geral, quando você olha até na casa dos 50, 60 anos. Políticas voltadas para a proteção à rede idosa são muito mais recentes. O próprio incentivo fiscal, que eu vou contar um pouquinho para vocês, também é um dos incentivos mais recentes, incentivos fiscais mais recentes, né. Então, a gente tem que começar com políticas públicas que vai pensar na acessibilidade, né. Pensando que a gente vai envelhecer bem, e que a gente vai continuar interagindo com as pessoas e que a gente vai querer ir no cinema, a gente vai querer, utilizar de todos os espaços públicos com autonomia, você tem que pensar, em todo o processo de políticas públicas. Esse tem que ser um tema transversal. Óbvio que você tem hoje algumas secretarias voltadas para a questão do idoso, que é super importante, porque a gente está num processo de transição nesse novo pensar da pessoa idosa, né? Eh, mas, no final do dia, é quase que a gente não precisa ter uma secretaria voltada para a pessoa idosa e a atenção da pessoa idosa em todas as secretarias. Então, o Instituto Viver Mais, ele vem muito com este objetivo, que é como a gente traz todo esse ecossistema existente hoje para esse novo pensar, né. Então, a gente tem um pilar que olha a capacitação técnica e fomento, porque quando a gente olha hoje principalmente para secretarias, coisa e tal, você tem muito pouco dado, você tem muito pouco diagnóstico, né, então é muito necessário que a gente comece a treinar o poder público, que a gente traga esse olhar para o novo incentivo fiscal da lei do idoso, com recursos adicionais para ajudar nesse processo de transição, e a gente conta muito não só com o governo, mas empresas que, podem ser parceiras nesse processo, porque o incentivo fiscal, ele existe, e é uma forma de você direcionar o dinheiro de imposto que a empresa poderia pagar para projetos sérios, para ajudar na capacitação do poder público, né, eu vou mostrar um pouco como a gente faz isso no Itaú, e a sociedade civil organizada. Hoje você tem organizações muito especializadas nisso, mas que precisam de suporte financeiro, precisam, muitas vezes de apoio de empresas no processo de advocacy, né, então essa é uma frente que a gente tem, a gente trabalha, de uma forma muito robusta. Depois a gente tem toda uma parte de geração, e disseminação de dados e conteúdos, porque hoje, indo olhar, é aquele olhar antigo dos acamados, pensando no idoso, naquela etapa onde ele vai ficar muito dependente da família. Isso acontece ainda no Brasil? Muito, mas se a gente tiver políticas públicas adequadas, se a gente pensar no ciclo todo da saúde, do envelhecimento, a gente começa a desmistificar isso e começa a olhar para as pessoas que vão ser produtivas, que vão colocar todo o conhecimento acumulado, por todo esse tempo, de vida produtiva à disposição de gerações mais novas, olhar que a economia vai ser uma economia ativa, né, pensar que hoje os idosos, e aí a Ana aqui, minha grande especialista no tema, vai contar um pouquinho de dados para vocês, né, hoje ainda é a população mais velha, que
tem o recurso, né, que mantém muitas vezes até 2 gerações das suas famílias, né. Então a gente promove uma série de estudos, a gente faz diagnóstico junto com os municípios, com os estados, exatamente para a gente entender quem é essa população, né. O que consome essa população, qual é o suporte que essa população precisa, né. Com desigualdades sociais tão visíveis no Brasil, a gente precisa ter esse olhar para atender de ponta a ponta, né. Obviamente a gente vai olhar para os acamados e o como tem que ter uma rede de proteção para isso, mas a gente tem que olhar para aquela população que está envelhecendo bem e que tem outros tipos de necessidades e que pode muito colaborar, né, com esse novo Brasil que vai que vai acontecer logo ali, né, onde a gente vai ter uma pirâmide ali, no futuro até invertida, né, a gente vai ter, um olhar de jovens e idosos na mesma proporção e tem um desafio de convivência, dessas gerações, né. E um terceiro ponto que é super importante, que são novos modelos de trabalho e renda. E aí, quando eu falo de novos modelos de trabalho e renda, você tem 2 pontos, você tem de fato uma questão de previdência pública, que quando a gente olha vai ser um desafio, porque as pessoas vão viver muito mais do que é o previsto nos modelos, então isso é uma questão, mas por outro lado, eh, a parte de modelos de trabalho, que é a pessoa se sentir realizada, conseguir continuar exercendo o teu propósito, né, e colocar à disposição o teu conhecimento, isso é saudável para todos, não só para a pessoa idosa, mas para todo mundo que está convivendo no entorno, né. Não sei quantos de vocês já assistiram um filme do Estagiário com Robert De Niro, que é fantástico e é o que vai é exatamente isso que a gente tem buscado cada vez mais, né. Então, olhar novos modelos de trabalho, porque hoje você tem recomendações da Organização Mundial da Saúde, que traz um pouco como que a gente desacelera, como é que a gente dá, um ritmo onde você pode equilibrar todos os pilares da sua vida. Então, o Viver Mais, ele tem uma atuação bastante ampla, porque a gente quer olhar de fato todo esse ecossistema e como a gente faz uma mudança de política pública e como é que a gente faz essa transição, de forma que a gente consiga garantir aqui um olhar, para a inclusão de todos, né, idosos nesse processo. E acho que um ponto de atenção a gente olha no 50 mais, né. Eu acho que a Ana também vai explicar o conceito do idoso, mas, aqui a gente dá um passo 10 anos antes, até um pouco mais, dependendo de algumas classificações, porque a gente precisa se preparar para isso, né. Eu acho que, a gente discutiu muito pouco, eh, a outra opção de não envelhecer não é boa, né, pensamos em estar aqui com as pessoas que a gente amamos por muito tempo, e bem, e planejado, mas a gente discute muito pouco, acho que ainda tem muito tabu em relação ao tema, muito diferente dos europeus e americanos, onde isso é uma coisa normal, né. E aí quando eu falo de ecossistema, a gente está falando desde o poder público, das instituições de longa permanência da pessoa idosa, né, os antigos asilos, que hoje é um outro conceito, nos conselhos dos idosos, né, conselhos onde você tem a participação da sociedade civil e do poder público dialogando sobre diagnósticos locais, no que é o melhor quanto política pública, o melhor direcionamento de recursos. As organizações sociais têm um papel super importante, as empresas privadas, porque quando a gente fala de empresas privadas, então o Itaú tem o Viver Mais, mas para aquela empresa que não tem uma organização focada, ainda assim tem um papel super importante, seja direcionando o recurso para o fundo do idoso, seja pensando no envelhecimento dos seus colaboradores, seja pensando no idoso como seu cliente, como seu fornecedor. Então, tem um papel, um repensar muito importante. O Ministério Público, que é um ator super importante na rede de proteção, os movimentos sociais e a academia, que promove tanto conhecimento e estudos para que a gente possa ter todos os olhares e a gente cada vez mais começar a romper esses vieses que a gente tem e carrega por tanto tempo de um olhar único, né. Pode passar, Ana, por favor. E como que a gente faz esse fomento de política pública, né? E aí, por que eu falo tanto de política pública? Porque se a gente quer mudar algo de fato, é mudando a política pública, com todos os seus desafios, porque diferente de uma empresa onde a gente tem ali os nossos acionistas, onde a gente tem alguns stakeholders que de fato ali impactam o nosso negócio no dia a dia, né? A política pública, ela tem um olhar da sociedade como um todo, né? Então você tem um tempo de maturação maior, e a gente
tem que estar um ciclo de política pública mais longo, né? Então, a gente passa por um período muito de planejamento, onde tem toda a parte de engajamento desses stakeholders para esse olhar mais amplo, para quebrar os vieses, para a gente conseguir olhar para essa realidade que está tão perto da gente, né? Ter um diagnóstico correto, porque a gente tem um Brasil de dimensões enormes, com várias realidades e necessidades muito específicas. Então, tem que ter um diagnóstico muito apurado do que precisa ser feito, o que precisa ser evoluído de política pública. A gente faz uma formação de grupos de trabalho e elaboração de um plano estratégico. Então, isso é o que acaba levando até o final, é um planejamento muito apurado no início que vai garantir o sucesso dessa evolução. Depois a gente parte para a execução, né? E aqui no banco a gente gosta muito de um instrumento chamado edital, que são chamamentos de projetos, para que a gente democratize o acesso, para a gente consiga ter todos esses olhares, para a gente conseguir trazer todas as vozes. Então, tem um processo de edital que a gente leva como melhor prática para o poder público, que é onde a gente consegue ter a melhor liberação de recursos, onde a gente consegue ter olhar de execução de projetos, onde a gente vê vários modelos, né? Até porque o idoso, ele é um tema que acho que a Ana também vai tocar aqui, importante porque ele é transversal. Todo mundo fica idoso, o branco, o negro, o LGBTQIA+, você tem a pessoa com deficiência, né? Então, você tem que ter esse olhar também bastante transversal. Depois a gente traz um olhar de eficiência super importante para a gente conseguir fazer mais, com mais velocidade, com menos recursos, atendendo um número maior de pessoas. Depois a gente vai para a parte do monitoramento, a gente tem uma plataforma Longe Viver, que a gente coloca à disposição da academia todos os dados que a gente consegue capturar por esse trabalho, e aí isso vai gerar mais mudanças positivas de política pública, correção de rotas, e a gente vai no processo, até porque quando a gente olha a inversão da pirâmide, ele é um processo evolutivo também, né? E a gente precisa acompanhar isso, né? Pode passar, por favor, Ana. Aí, como eu trouxe para vocês, a gente acredita muito nesse modelo digital, né? E aí eu queria 2 recados aqui importantes. O primeiro, para quem não conhece o Fundo do Idoso, eu acho que vale conhecer enquanto empresa, porque o Fundo do Idoso, ele é criado a partir de uma lei de incentivo ao idoso, onde as empresas podem doar 1% do seu imposto de renda devido e pessoas físicas até 6%. Esse é um valor bem representativo. Para vocês terem uma ideia, no Itaú, esse ano, a gente vai destinar mais de 28 milhões para esses projetos, então é um recurso que eu deixo de pagar um imposto para direcionar para projetos que eu acredito e que tem sérias entidades e que vem rolando de uma forma onde a gente consegue capturar muito impacto positivo na sociedade, né? Mas como que a gente distribui, né? Como falei para vocês que ele é um tema recente, é um incentivo recente, então a gente começa com o processo diagnóstico, a gente ajuda na formação dos conselhos do idoso e depois a gente faz o direcionamento. E normalmente o que a gente monta com os conselhos públicos é o formato digital, onde a gente traz alguns eixos temáticos, e esses eixos temáticos, obviamente que eles vão mudando na linha do tempo, mas são eixos temáticos que traz aquilo que eu comentei com vocês dos pilares tão importantes no envelhecimento da população, né? Então, desde o fortalecimento de rede de proteção, porque sim, a gente tem questões importantes, né? A gente precisa ter, a gente tem hoje, desde questões físicas contra o idoso, mas a gente também tem uma outra coisa que acontece muito, que é a questão financeira, né? Então, a gente de fato precisa ter toda uma proteção em relação à saúde financeira desse idoso contra terceiros. Então, e esse é uma atenção muito da rede pública, né? De olhar como acolher, como tratar isso. Todo o letramento sobre inclusão digital, né? E aí vou trazer algumas experiências de vida, né? Minha mãe é uma pessoa que deixou de trabalhar quando casou para ter os filhos e tudo mais, e era uma pessoa, né, nada incluída no mundo digital. E aí, com Facebook, Instagram, né, minha mãe virou a pessoa mais digital do mundo, né? Então, mostra primeiro que inclusão digital acontece em qualquer fase da nossa vida, né? Na verdade, é quase que uma ativista nas redes sociais, né? Mas, por outro lado, a gente precisa fazer com que isso passe, porque da mesma forma que ali você convive com familiares tão distantes e coisa e tal,
você tem acesso a coisas não tão positivas, né? Então, fake news, um pouco a vulnerabilidade em uso de instrumentos financeiros e da conta. Então, a gente faz todo um processo de inclusão digital que é, de fato, trazer esse letramento e mostrar que é uma potência, mas, por outro lado, que tem vulnerabilidades que eles precisam entender, e precisam, de fato, tomar mais domínio dessa ferramenta que é a tecnologia, que é a internet e tudo mais. A parte de letramento de educação financeira, e aqui a gente tem um capítulo específico para o idoso, né? Então, como se preparar, como fazer o uso dos recursos, mas esse é um tema, gente, que a gente tem que começar agora, né? Porque a gente acha que a gente vai pensar nisso só lá na frente. Só que educação financeira é algo que não é um tema de curto prazo, né? Ele é um tema de médio e longo prazo. E que a gente precisa se preocupar no hoje para o amanhã, né? Porque a gente começa numa vida produtiva, onde a gente vai crescendo na carreira, ou vai crescendo nos seus negócios, e obviamente que a gente vai crescendo no nosso padrão. Isso é do ser humano, né? Eu, com o meu chapéu de sustentabilidade, eu toco outro assunto no banco que chama educação financeira, onde eu olho a educação financeira dos clientes, onde eu olho dos colaboradores, né? E é um traço cultural do brasileiro em específico, né? A gente lida muito mal com as nossas finanças. Então, a gente vai crescendo padrão, a gente vai ganhando mais e vai crescendo padrão, né? E a gente vai pensando pouco sobre o futuro, né? Então, esse é um ponto, porque a gente vai numa vida produtiva e a gente não se prepara por um momento que a gente vai se aposentar. Esse é um fato, todo mundo vai passar por isso. Por mais que a gente vai pensar numa segunda jornada de trabalho e tudo mais, a gente precisa pensar por oportunidade e não necessidade. Hoje é por necessidade, as pessoas têm que empreender por necessidade, né? As pessoas, a gente precisa, de fato, se preparar para isso. E o que é o se preparar para isso, né? Não é só você pensar que eu preciso manter um padrão de gastos, pensando, eu preciso adquirir um mega super imóvel que lá na frente vai me dar um monte de gastos que eu não vou ter o mesmo padrão de renda, né? Eu preciso ter algumas reservas financeiras para isso, porque se eu não for aquela pessoa que vou me manter ativa e que vou cuidar da saúde, possivelmente meu plano de saúde vai ser mais caro, isso é uma certeza. Eu vou gastar mais com remédios. Normalmente, eu vou ter meus filhos dependentes. Então, tem um entorno que a gente precisa pensar, e a gente discute muito pouco isso dentro de casa hoje. Quantos de nós ainda não ajuda os nossos familiares, né? Então, a educação financeira, ela tem que ser pensada como um tema de curto, médio e longo prazo, né? Por exemplo, eu tive meu filho, Rafinha, um pouco mais tarde. E a minha maior preocupação foi: quantos anos eu vou ter quando o Rafinha for para o momento da universidade, né? Então, no D0, quando o Rafinha nasceu, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma previdência privada para o Rafinha. Que eu falei, eu não quero ter a preocupação de quando o Rafinha entrar na universidade, eu estar neste momento de pensar na minha aposentadoria, e vai ser um momento onde vão ter um crescimento de gasto com o estudo do Rafinha, né? Então, mas normalmente a gente não pensa assim, né? Como é importante planos de previdências das empresas, né? Porque é isso, é o colchão de proteção que você vai ter para você envelhecer e ter um padrão com qualidade. Possivelmente você não vai manter o padrão que você vai ter no menos um, D menos um, quando você se aposentar, mas sim você vai poder ter qualidade de vida, você vai poder ter a sua vida um pouco mais estabilizada, porque você vai ter que pensar em tudo, você vai ter que pensar na tua saúde emocional. Hoje, um dos grandes problemas de preocupação do brasileiro, de ansiedade do brasileiro, é a questão financeira. Isso eu estou dizendo hoje, não estou dizendo nem dele idoso, estou dizendo ele na vida produtiva e ativa. Imagina no momento da aposentadoria, né? Então, eu acho que previdência é um tema que a gente discute super pouco, e ele é super importante, porque é a previdência para a educação, é a previdência para o teu envelhecimento com qualidade, é a previdência para você pensar no teu segunda jornada, de você colocar teu conhecimento à disposição. Só que hoje, quando a gente fala de letramento de educação financeira para o público idoso, hoje, o grande problema que a gente enfrenta em discutir é que a necessidade de gasto dele ainda é grande, só que ele não se preparou na linha do tempo, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa debater bastante, né? Tem um fortalecimento de letramento sobre empreendedorismo e novas formas de geração de renda, né? Imagina, a gente se aposentar,
aos 65 anos, coisa e tal, a gente está no auge do nosso conhecimento e hoje da nossa vitalidade pela qualidade que a saúde nos traz, né? Aquele conceito do tipo, vou me aposentar de pantufas e vou morar na praia, gente, não existe mais. As pessoas querem consumir cultura, as pessoas querem estar inseridas, botar o seu propósito ainda a ser realizado. Pensa, se aposentar aos 60, 65 anos, 70, se você vai ver até os 100 anos, olha quanto de vida produtiva a gente tem pela frente ainda, né? Eu acho que tem um fator importante, tem sido trabalhado no Japão, que o Japão sempre foi um lugar onde os idosos eram referenciados pelo teu conhecimento, né? Era o detentor do conhecimento, da sabedoria. E numa linha do tempo, isso se perdeu muito. E aí duas coisas aconteceram, né? Uma questão econômica, né? Que a Ana até vai contar para vocês, e a outra é cada vez mais idosos que começaram a ficar dependentes das suas famílias tem um dado que a Ana não vai comentar, mas que me assustou muito em um dado momento quando a gente começou a revisitar a estratégia do Viver Mais, que o Japão sempre foi para a gente um dos benchmarkings, né, além da Europa e tal. E um fator que acontecia lá muitos idosos cometiam pequenos delitos para ficar no sistema penitenciário no Japão, porque lá ele não ia ter que pagar aluguel e não ia ter que se preocupar com a alimentação. Obviamente, no Japão, onde você tem um outro sistema prisional e coisa e tal, não estou dizendo que isso, né, é uma realidade aqui, mas isso é para mostrar o não planejamento, não atenção a esse tema, como de fato geram questões, né? Então, hoje, o que o Japão tem feito? Mantido essas pessoas ativas e resgatado um traço cultural da sabedoria, de mostrar um pouco o quanto essas pessoas agregam na sociedade e na população, né? Quanto a gente fala de diversidade no ambiente de trabalho, a questão da idade é muito importante, porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai criando musculatura para determinados tempos, resiliência, né? A gente vai trazendo essa sabedoria que a gente pode encurtar o tempo de conhecimento dos mais novos, em conhecimento de temas, em como lidar com questões, a ansiedade. Então, acho que tem um todo aqui super importante e pensar nessa segunda jornada, nessa segunda perna é super importante. E esporte e cultura, porque a gente vai estar lá consumindo, né? A gente vai querer ir para o teatro, para o cinema, né? A gente vai querer envelhecer bem, né? Manter a carcassinha aqui em ordem para viver tudo isso, né? E a gente faz esse digital com especialistas. Então, a gente chama pessoas que conhecem muito do tema para nos ajudar nesse processo de seleção, que eu acho uma boa prática quando a gente traz também esse tema dentro de um contexto de ESG, né? É a governança que é tão importante para a gente garantir, de fato, todos esses olhares. Pode passar, por favor, Ana. E aí, um pouco dos impactos que geramos aqui em grandes números no Viver Mais, não vou ficar passando em tantos detalhes, mas é o quanto que a gente consegue com os investimentos do próprio Itaú e da lei do incentivo ao idoso, o quanto a gente consegue impactar. Então, quanto de dinheiro de imposto que ia estar ali pulverizado, a gente consegue canalizar e gerar aqui tantos impactos, né? E acho que aqui eu queria deixar um convite para vocês, que aqui não tem concorrência e quanto mais melhor, né? Então, aqui a gente coloca todo o nosso conhecimento das plataformas de edital, do nosso conselho, como que faz, como que declara isso no imposto de renda, né? O Itaú tem um manual aqui de como usar o incentivo. Então, conte também aqui com a gente, se você na empresa quer montar uma estrutura, né? Aqui de doação para o fundo do idoso. Pode passar, Ana. E aqui eu queria passar a palavra agora para a Ana, que é a pessoa responsável na minha área por esse tema, né? A Ana se somou ao nosso time, né, já faz um tempinho, mas mais recentemente, agregou bastante em trazer todo esse olhar social e tem dominado aqui o tema de envelhecimento. Ana, agora é contigo. Obrigada, Lu. Nossa, é incrível te ouvir. Acho que você trouxe com muita consistência tudo que a gente tem feito aqui, e eu vou trazer dados, né? Complementando tudo que você falou, então eu vou complementar com dados e conceitos. E aí acho que a primeira informação que vale ser dita é o que é envelhecer no Brasil, dado tudo isso que a Lu trouxe, né? Que é a maior tendência demográfica de todos os tempos. E para isso a gente precisa entender qual é o conceito de envelhecimento. A Organização Mundial da Saúde, ela defende um conceito chamado envelhecimento ativo, que define que o processo de otimização das oportunidades de saúde
participação e segurança com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. Então, a gente sai daquela dimensão de pensar no envelhecimento só enquanto saúde, né? Então, tem que ir ao médico para envelhecer melhor. Nanana. Não é mais só sobre isso, como a Lu também já trouxe muito bem. E isso já está registrado, principalmente quando a gente fala no mundo internacional, né? Quando a gente fala de outros países que já envelheceram e levaram muito tempo para envelhecer. Por exemplo, a França levou 112 anos para levar todo esse processo que o Brasil vai ter em 30 anos, a França levou em 112. E aí eles foram entendendo todas essas dimensões que são fundamentais para que a gente envelheça com qualidade. E aqui eu quis trazer, logo na abertura, esses dados sobre os centenários. Então, a gente está falando que em 2010, no censo de 2010, para o censo atual, houve um aumento de 67% de centenários. Ou seja, 67% de pessoas com 100 anos. Eu vou, né, abrir aqui que, quando eu era adolescente, e que não tem tanto tempo, eu jamais imaginava que alguém pudesse chegar ali aos 100 anos próximo a mim. Era algo muito distante. Hoje isso é uma realidade. E aí cabe dizer que também é uma questão de gênero. Então, mais do que o dobro desses centenários são mulheres em relação aos homens. Então, de fato, tem um viés, porque a expectativa de vida da mulher é maior do que os homens. Isso mostra o quanto a economia do cuidado, e não cabe entrar aqui, porque o tempo não nos vai permitir, mas a gente tem uma pesquisa sobre isso, está disponível no site do Itaú Viver Mais, onde a gente fala dessa economia do cuidado e o quanto a mulher, além dela ter esse cuidado consigo, ela tem com os outros que estão ali na sua rede, né? Sejam a família, os amigos, ela tem esse cuidado. E isso faz com que ela tenha uma expectativa de vida maior em relação aos homens. E aí, só para materializar todas essas informações, eu trouxe ao lado essa relação da quantidade de pessoas centenárias em cada um desses países. Então, o Japão, que é o país com maior população idosa, eu estou falando de 30% da população, um pouquinho mais, tem 65 anos. Lá, isso é um ponto importante, né? Que a Lu já trouxe, e agora eu vou trazer esse conceito. Quando a gente fala de comparar o envelhecimento brasileiro em relação aos outros países, é importante a gente usar a linha dos 65 anos. Então, quem pegou a pesquisa do IBGE, o último censo, deve ter percebido que muitos desses dados estão ali com 65 anos. Por conta disso, para que a gente consiga comparar o nosso crescimento e a nossa evolução em relação ao nosso envelhecimento populacional, mas o Estatuto Brasileiro diz que o marco para você ser considerado uma pessoa idosa é 60 anos. Mas, em contrapartida, o Itaú Viver Mais, ele considera 50 anos, porque a gente entende que esses 10 anos antes desse grande marco, né, etário, é fundamental para que essa transição seja feita da melhor forma possível. Então, dada essa explicação, voltando a falar dos países, principalmente europeus, a gente tem no Japão 0,1% da população é centenária, em relação ao Brasil, que já é 0,02%. Mas pense que Portugal, que é um país velho já há alguns bons anos, se eu não me engano, 80 anos, ele também tem 0,24%. Então, a gente não está tão atrás assim, isso mostra o quanto a gente vem evoluindo. Mas aí não vamos falar só dos centenários, vamos falar também das pessoas 60 a mais respeitando o Estatuto do Idoso. Primeiro eu quero falar sobre essa pirâmide, que quando a gente estudou na escola, pelo menos boa parte dos que devem estar ouvindo, era de fato uma pirâmide, então com a base mais larga, ou seja, mais pessoas nascidas, e o topo mais estreito, então menos pessoas envelhecidas. Agora isso está mudando, então percebam que na parte que está mais escura são os dados do IBGE atualizado, né, 2022. Essa base ela vem se estreitando, ou seja, menos pessoas nascendo, e cada vez mais ela vai se alargando. A ideia é que em 2060, 2050, 2060,
esse topo da pirâmide se inverta, né? Essa pirâmide ela vai se inverter e o topo vai ficar mais largo e a base mais estreita. E isso tem impacto. E é sobre esse impacto que a gente está aqui para falar do que a gente vem percebendo, uma vez que a gente trabalha diariamente com essa agenda. Então, ainda falando do momento atual, a gente está falando que hoje, 2023, a gente tem 15,6% da população com 60 anos. Isso é um aumento de 56% em relação aos dados de 2010. Esse aumento de 56% pegou até os especialistas, não uma surpresa, mas é um dado que foi relevante. A gente imaginou que a cadência, que haveria uma mudança, mas é uma mudança muito expressiva. Então, isso acelera o nosso processo de envelhecimento, e aí já fica a minha primeira reflexão para vocês, o quanto a gente está se preparando para isso. Mas voltando, um outro dado é o índice de envelhecimento. Então, é a relação entre pessoas idosas e a quantidade de crianças. Esse índice está em 80, ou seja, a gente tem 80 pessoas idosas para cada 100 crianças. É um número muito expressivo. Dado isso, a gente está falando que em 2030 a gente vai ser a quinta maior população idosa do mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E em 2050 serão 68 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. É mais do que o dobro do atual. Hoje a gente está falando de em torno de 33 milhões de pessoas idosas. E aí, qual é o impacto, um dos impactos disso? Vamos falar de bônus demográfico, né? Que é uma janela de oportunidade que todo país vive, ou viveu, ou irá viver, onde a proporção de pessoas economicamente ativas em detrimento das pessoas que não estão economicamente ativas, ou seja, crianças e pessoas idosas. Alguns especialistas falam que o Brasil, que essa janela já fechou no Brasil, outros falam que está prestes a fechar. O fato é que fechado ou não, o nosso período de ação que seria para mudança de ponteiro, ele reduziu. Então, a gente já precisa começar a trabalhar e atuar com um país que de fato é velho. E aqui eu quero também fazer um adendo sobre o conceito de velho, velhice, enfim. Aqui no Itaú Viver Mais, e os especialistas que estão sempre conosco, trabalhando, também nos monitorando, nos garantindo a troca de informação e conhecimento, a gente tem o mesmo alinhamento, né? Então, o conceito das fases da vida são bem estabelecidos. Então, quando a gente está na infância, é uma criança, quando a gente está na juventude, é um jovem, a fase adulta, nós somos adultos, e quando a gente está na velhice, a gente está falando que somos velhos. Então, velhos ou pessoas idosas. Então, o que a gente precisa fazer agora é ressignificar esse conceito de velho, não ter medo de usá-lo. Muito pelo contrário. É ele que foi tão almejado durante N sociedades, várias culturas, trabalharam muito para conseguir esse bônus da vida, né? Conseguir viver mais tempo e mais tempo com mais qualidade. Então a gente precisa de fato usar o nome da maneira como ele é e ressignificar, porque o conceito de velho, né? Corcunda, com bengala, em casa, de pantufa, vendo TV, não cabe mais. Se vocês derem um Google agora, facilmente vocês conseguem ter dados, por exemplo, sobre o Japão, Portugal, França, que a, a, as pesquisas no Google, por exemplo, sobre viagens, o fechamento de viagens é mais da população idosa, só cresce. Então, de fato, essa perspectiva de velho curvado não cabe mais. Olhem para o lado, né? Olhem para os seus e que vocês vão perceber que essa cultura de quero ficar em casa não cabe mais. E a gente está falando de nós no futuro, né? Vou voltar aqui, 2050, a gente está falando da pessoa que hoje tem 33 anos de idade. Então, quem estiver hoje assistindo com 33 anos de idade vai estar dentro dessa realidade de mais do que o dobro da sociedade com os dados de hoje. E aí, o bônus demográfico fica esse ponto de atenção para a gente começar a pensar em ações
que de fato sejam efetivas, olhando para essa população idosa que já está envelhecendo, para que a gente não tenha um déficit econômico, que também é uma realidade que o Japão está vivendo, e eles já estão prevendo um déficit para 2030, se eu não me engano. Justamente por conta, mesmo com toda a política pública que eles fazem, que é muito grande e muito efetiva, principalmente no reingresso de pessoas idosas e mães no mercado de trabalho, ainda assim há uma possibilidade de que haja um déficit. E aqui, fazendo uma comparação com o Brasil, a gente está falando de um país que é desenvolvido, a gente está falando de um país que teve tempo para envelhecer, e a gente está falando de um país que tem uma dimensão menor do que a nossa territorial e uma desigualdade totalmente diferente da nossa. Então, só esses 4 fatores já fazem com que seja um ponto importante para que todos nós comecemos a agir dentro das nossas atuações. E só para trazer um outro vetor que é relevante, é de território. Né? Então, quando a gente traz o mapa do Brasil em relação ao censo de 2010 e o censo de 2022, percebam que Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro são os países que têm, são os estados que têm maior população idosa, mas Sul e Sudeste são as regiões que têm, sim, uma grande população que está envelhecendo. Isso significa que está envelhecendo, envelhecer significa ter qualidade de vida. Então, 11 dimensões, pelo menos, que a gente já mapeou, também uma pesquisa que a gente tem lá no site, mostram o que é necessário para envelhecer. E quando a gente faz essa comparação em relação ao norte, perceba, o norte ele é mais jovem. E aí a gente pode entrar em N dimensões e N motivos pelos quais isso é uma realidade territorial. E aí, quem está se preparando para essa extensão de vida tão almejada, né? Pessoas, organizações, empresas, governo, todo mundo precisa entender que desafio é esse e como impactar. E aqui seja se a gente estiver falando, por exemplo, de renda, que é algo que vai permear muito a nossa fala hoje, mas desde quem tem um salário mínimo até quem tem uma renda maior, precisa começar a se preparar. Porque é isso, são várias dimensões, várias variáveis que fazem diferença para isso. E o tempo é um fator crucial nesse desenvolvimento. No cenário brasileiro, a gente tem 9 em cada 10 brasileiros que, acima de 60 anos, ajudam financeiramente as suas famílias, justamente porque é a geração que hoje, né, é velha, que mais juntou riqueza. Tem um dado na pesquisa chamada Tsunami Prateado, realizado pela Hype, onde eles falam que nos Estados Unidos, 78 trilhões do que eles geram é por conta dessa economia prateada. Aqui no Brasil, eu vou falar um pouquinho mais na frente, a gente também gera uma economia que movimenta, mas muito por conta dessa geração que acumulou riqueza. E aí fica o desafio para mim, que sou de outra geração, e para o meu filho, enfim, o quão vai ser desafiador a gente acumular também esse nível de riqueza que as pessoas com 60 anos acima conseguiram conquistar. Então, de fato, as entradas e saídas hoje da conta da longevidade ainda não é democrática. E aqui a gente não está falando só de recurso financeiro. Volto a dizer que aqui cabe N outras dimensões. E aqui a gente vai falar especificamente de 2 dimensões, mas eu quero trazer para vocês a reflexão de que esse envelhecimento vai impactar muitas outras. Então, o sistema de saúde, ele vai precisar ser cada vez mais, ele já é muito bom, o Brasil é reconhecido como um dos melhores sistemas de saúde, mas o fato é que, com a mudança da realidade social, o sistema de saúde também vai precisar caminhar nesse sentido. Sistema previdenciário, acho que a gente não precisa nem falar nisso. Vamos olhar agora o que acabou de acontecer com a França, com a gente também, muito provavelmente, não vai ser diferente. Quando a gente fala de educação, isso vai ser fundamental. E aqui, depois a Lu vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas só falando um pouco do lifelong learning, o quanto é importante a gente se manter atual, dado que o mercado de trabalho vai precisar que hajam profissionais por mais tempo atuando, justamente por conta dessa nova realidade. Então, se hoje se espera que um profissional fique X tempo dentro da sua carreira, daqui a alguns anos isso vai mudar. E para isso a gente precisa estar atualizado para estar ativo dentro desse novo mercado.
Então, lazer, planejamento das cidades, transporte, mercado de trabalho, produtos e serviços, absolutamente tudo isso vai ser significativamente modificado. Mas aqui a gente vai falar muito de planejamento de vida e economia, e eu queria muito que a Lu falasse sobre esse planejamento de vida, né? Aqui eu trouxe como um documento para que a gente, de fato, pare, pense, debruce sobre o papel e organize os grandes marcos que você quer viver, mas essa é uma dimensão muito maior, né? Para que a gente tome decisões importantes no decorrer da vida a partir do nosso estilo de realidade, do nosso contexto. Mas, Lu, conta um pouquinho, da sua perspectiva sobre esse planejamento de vida. Bom, Ana, eu acho que quando a gente fala de planejamento de vida, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é somente a questão financeira, né? Obviamente que a questão financeira é importante, mas você tem que ter 3 pilares, muito bem planejados, pensando para o sucesso da tua longevidade, para a qualidade de qualidade de vida que você quer ter, né? Então eu acho que tem sim a questão financeira, como a gente já falou bastante aqui, né? Não só a questão de previdência, mas você saber um pouco o crescimento dos seus gastos, a qualidade desses gastos que você está tendo agora, né? Pensar na sustentabilidade financeira do teu entorno também. Acho que a Ana trouxe um dado super importante, a quantidade de gerações sequentes que os idosos ainda sustentam e carregam, então acho que isso é um pouco o olhar, né? Eu acho que como mãe, acho que a gente sempre pensa, que mundo eu quero deixar para os meus filhos, né? Mas, gente, hoje em dia é que filhos eu quero deixar para o mundo, né? E passa muito por isso, pela autonomia, pela independência, né? E hoje tem instrumentos financeiros que te ajudem a pelo menos dar essa tranquilidade para que isso aconteça, independente da tua estágio de vida. Mas acho que tem um segundo pilar super importante, que é a questão da saúde física e mental. Então, ter o corpo preparado para isso, né? Exercício físico é super importante, né? A questão da musculação pode parecer uma coisa estética, mas não é, né? Porque conforme o nosso corpo vai vivendo mais e tem vários estudos sobre isso, o quanto você precisa manter o teu corpo ativo num nível que você não tem aquelas doenças de oportunidade ou o retarde ao máximo essas doenças de envelhecimento, mas não basta ser só o físico, porque muito do físico é feito pelo psicológico, né? Então, pensar em estar em ambientes onde pessoas que, né, manter um ambiente ali de amigos e cativando novos grupos de convivência, isso é super importante, né? Ter os seus amigos que você vai tomar um bom vinho, que você vai para um cinema ou para o teatro, você discutir sobre coisas na tua perspectiva e não só nas outras gerações que estão com outras ansiedades, né? Então, manter a cabeça ativa e fazer coisas que dão sentido, manter o teu propósito ativo, né? Eu acho que o grande recado é o que te move enquanto propósito? Isso tem que manter ativo. É um tema que você super se interessa, é a convivência com pessoas. Acho que cada um não pode deixar de achar que o envelhecimento ou a aposentadoria é abandonar isso. É pelo contrário, é o momento de você exercer isso na maior forma de trazer a plenitude do teu exercício, do teu propósito, né? E eu acho que o terceiro, que ajuda muito nesse da saúde mental, é isso, você é o sentido de que você está ativo, né? Então, quando a gente fala de segunda jornada, seja de carreira, pode ser um trabalho voluntário nem remunerado, né? Mas você colocar tudo aquilo que você colocou, acumulou à disposição, para assim você ter rendas complementares que vai te permitir outros sonhos, né? Então, assim, qual é o meu sonho da aposentadoria, né? A gente não pensa nisso. A gente pensa muito no plano B, do tipo, aí se eu perder meu emprego, né? E se eu não tiver mais a renda ou tiver. Não, o plano B tem que ser o plano B para você exercer como na tua plenitude, como você foi na tua vida ativa financeira, né? Enquanto você ingressou no mercado de trabalho até a aposentadoria. Você tem que pensar no plano B como um sonho mesmo. O que você gostaria de fazer? Ou dar continuidade, mudando o estilo.
vou ser um consultor, né? Ou vou ser um empreendedor. Hoje você tem vários programas que te preparam para o empreendedorismo sem tantos solavancos, né? A gente tem um outro programa chamado Itaú Mulher Empreendedora, onde a gente trabalha muito a questão do empreendedorismo feminino. E vários estudos que a gente faz, o que a gente percebe? O empreendedor que tem mais nível de sobrevivência enquanto empreendedor é a pessoa idosa. Por quê? Já acumulou tanto conhecimento, primeiro, não é ansioso, não toma decisões ali, né, sem pensar muito, já tem conhecimento de temas que vão ajudar, né? Então você consegue sim pensar ou uma carreira corporativa, porque as empresas vão cada vez mais ter que pensar nesse tema internamente, de manter as pessoas mais ativas e coisa e tal, mas também empreendedorismo pode ser uma forma, né? Então, e se manter ativo. A gente normalmente pensa de estudo e desenvolvimento de conhecimento numa fase da nossa vida que vai até os 40, porque depois disso você continua mais exercendo. Não, por todo o contexto de mudança de mercado de trabalho, que vai ter por tecnologia e coisa e tal, isso também traz a necessidade de a gente sempre se manter informado, pensar em trajetória de estudos e desenvolvimento acadêmico por uma jornada mais longa, né? Então, planejamento de vida, gente, é aqueles 3 pilares que a gente faz quando a gente é jovem, vai pensar para o futuro, é da gente continuar pensando no envelhecimento até a hora que for a hora, né? Da gente encerrar nosso ciclo aqui, né? Mas acho que é importante isso e a gente pensar o que a gente tem de ferramentas e subsídios no nosso entorno para nos ajudar, seja em instrumentos financeiros, em grupos, em universidades que já estão pensando sobre isso, né? É um universo que, se vocês começarem a pesquisar, vocês vão ver que o universo está se estruturando muito mais do que já foi no passado. É isso. E aqui, só trazendo um outro dado, né, Lu? Quando a gente fala de previdência social, existe um teto. Se você cumprir todas as características que eles pedem, você consegue atingir o teto, Uhum. que está em torno de 7.500 hoje. Então, se hoje a sua realidade financeira é maior do que essa, vamos pôr ali uns 9 mil, 10 mil reais, ela já não vai caber, né? A previdência social já não vai ser o suficiente para que você mantenha o seu estilo de vida hoje. E aí a gente precisa pensar agora sobre isso, né? Então, enfim, acho que queria trazer esse dado só para complementar. E aí, para fechar a nossa fala hoje, vamos fechar com economia. E vamos falar o que essa economia prateada, que é essa economia das pessoas 50 a mais, aqui por conta da pesquisa do Tsunami Prateado, eles fizeram um recorte a partir de 50 anos, eles já movimentam 15 trilhões de dólares por ano, e isso já é um dado que hoje, com certeza, está maior, porque essa pesquisa tem 2 anos, e no Brasil a gente está falando de 2 trilhões de reais. Então, é muito recurso sendo movimentado por essas pessoas, e a gente precisa, de fato, começar a olhar para elas. E aí a gente fecha com essa fala da Laila. A Laila, ela é a fundadora da Hype, ou do Data 8, né, que é o centro de pesquisa da Hype, e ela foi muito feliz nessa fala, né, que ela disse: hoje a gente fala como se fosse nicho, mas daqui a pouco todo mundo vai ter que ser meio especialista em economia prateada, senão perde mercado. Eles já representam mais de 30% dos consumidores da base de clientes de todos os setores. Então, a gente fecha a nossa fala hoje, essa apresentação, na realidade, com essa reflexão, e eu quero ver se tem algumas perguntas. Vou deixar aqui essa página em aberto. Deixa eu acessar aqui. Lu, a gente tem pergunta, acho que a gente tem tempo. Posso te fazer umas perguntas? Claro, com prazer. Ai, que bom. Então, a primeira pergunta é sobre essa grande mudança na estrutura etária brasileira que falamos. O envelhecimento acaba de forma acelerada ao mesmo tempo que o número de jovens despenca a menos da metade da população com menos de 30 anos. Podemos dizer, então, que o país caminha em direção a viver uma retração demográfica, ou seja, quando o número de idosos é maior e há uma perda de ímpeto da economia, que é um pouco o que a gente falou aqui sobre o Japão. Uhum. Diante disso, como podemos nos preparar para essa situação e lidar melhor com esse cenário? Eu acho que aqui a gente falou um pouco, Ana, mas planejamento enquanto política pública é super importante, né?
porque como as pessoas vão viver muito mais, o que a gente precisa é deslocar e pensar que a vida produtiva das pessoas, a média de vida chegou a ser, no passado, 30 anos, hoje, se não me engano, está em torno de 70 e poucos anos, mas o que a gente vê é cada vez mais centenários, né? E as pessoas gozando de uma saúde muito boa. Então, o que a gente precisa é deslocar para que a gente tenha essas pessoas ativas economicamente por mais tempo. E eu tinha citado isso, mas acho que volto a reforçar que a Organização Mundial da Saúde ela faz recomendações de como você fazer isso, levando em considerações que, né, por mais que a gente vai estar muito bem e tudo mais, você também tem que pensar um pouco o como, né, entender que as limitações também vêm, né? A gente fica mais velho, a gente tem algumas limitações na saúde, que é normal, né? Envelhecimento também é uma forma de que o nosso corpo ele vai deixando de ter uma certa vitalidade no todo, na plenitude, né? Então, ter modos de trabalho com carga horárias reduzidas, né? O famoso home office que a gente exercitou pra caramba aqui durante a pandemia é um fator importante. Então, como que a gente pensa numa segunda jornada, né? E eu falo segunda jornada porque, de fato, é a forma de você se preparar, se planejar. Porque todo mundo aqui, se a gente não fizesse isso, né, iria no limite do limite do limite, seguindo do jeito que vai. Mas o corpo precisa de descanso, ele precisa, de fato, de uma outra forma, né? Vários estudos da Organização Mundial da Saúde mostram isso. Você consegue continuar ativo financeiramente no mercado de trabalho, ser respeitado, ser adaptado a esses ambientes. Então, assim como o preço que o Japão pagou por ter que fazer isso posterior do que aconteceu, eu acho que ter um planejamento quanto política pública para pensar nisso é super importante. Hoje, as empresas não estão preparadas para isso, né? Então, as empresas, sim, pensa na aposentadoria das pessoas e tudo mais, tem seus planos de previdência que são super importantes, mas eu acho que isso é uma tendência da gente começar a discutir etarismo, da gente tirar esse estigma que a gente tem de que chegou numa determinada fase, essas pessoas precisam ir para casa, precisam descansar e coisa e tal. Então, ter o planejamento e fazer essa adaptação e pensar na segunda jornada vai ser super importante. E se isso acontecer, você não tem essa questão econômica, porque você vai ter, de fato, uma população ativa há mais tempo, né? Porque você tem uma população não ativa economicamente, que são os jovens, e teoricamente você hoje tem a pessoa idosa, e você tem a população ativa. O que vai acontecer é que você não vai ter tantos jovens, mas você vai ter pessoas idosas mais economicamente ativas. Então, você começa a equilibrar a balança econômica do país, mas requer muito planejamento. É isso. Eu vou, por conta do nosso tempo, como a gente começou 5 minutinhos atrasado, eu vou estender aqui 4 minutinhos e vou te fazer uma última pergunta, que eu acho que vai auxiliar aqui, muitos dos que estão ouvindo. E aí já abro com um contexto que em 2019, no Fórum Econômico Mundial, a Christine Lagarde ela tinha já trazido 2 pontos importantes que todo mundo precisava olhar pelo viés econômico, que eram as questões climáticas e o envelhecimento populacional. E aí eu te pergunto, do ponto de vista da atuação do investimento social privado, o que as empresas podem fazer para começar a atuar com a agenda de envelhecimento hoje? Então, esse é um ponto super importante. Eu acho que quando a gente olha a participação do investimento social privado no Brasil, ele é muito relevante para vários temas. Então, quando você olha, por exemplo, em educação, né, você tem uma participação da sociedade civil bem relevante, né, das empresas de uma forma geral muito relevante. Aqui é um tema que não é diferente. A gente precisa trazer mais o investimento social privado para pensar em como que a gente ajuda nesse processo de transição, né? E o que colabora muito é a lei de incentivo ao idoso, né? Eu reforço muito porque é um direcionamento de imposto que a empresa já vai pagar e que pessoas físicas também podem apoiar até 6% do seu imposto de renda, para que a gente acelere esse processo e faça isso de uma forma que a gente não tenha tantos solavancos enquanto política pública, né? Então, acho que aqui a gente vai ter que discutir mais, né? E esse é um dado interessante. O GIF, né, é uma organização que faz todos os estudos sobre investimento social privado. E quando você olha na linha dos investimentos, normalmente está muito focado em educação, mas mais educação voltada para jovens. Então, a gente precisa incluir nesses apoios de educação, a educação da pessoa idosa também. Esse é um ponto que a gente precisa discutir, né? Depois você tem vários outros itens,
e as pessoas preferem apoiar, né, e nada contra isso, né, como mãe de vários peludos aqui em casa, né, mas as pessoas preferem apoiar a causa animal do que apoiar a causa do idoso, né, óbvio que tem recurso para todo mundo, mas para vocês verem como não está no radar, né, é quase assim, é a reta final. Não, gente, essa reta final vai ser uma perna longa, né, então, sim, o investimento social privado, ele é um fator muito importante para impulsionar a mudança, a transição e política pública, né? Então, de novo, volto a deixar um convite aqui para vocês. A gente coloca todo o nosso conhecimento do Instituto Viver Mais, né? Toda a forma como a gente faz de doação da lei do idoso para ajudar, e no fundo é bom para todo mundo. É bom porque o imposto vai para projetos e vai para a pessoa idosa, é bom porque a empresa utiliza disso para deixar mais forte a tua reputação com teus stakeholders, né? Porque mostra que está apoiando uma causa, que está fazendo aqui um investimento relevante. Perfeito, Lu. Lu, nosso tempo Que acabou. pena. Muito obrigada. Pois é, passou muito rápido. Obrigada por ter essa troca com você aqui. É uma honra, você é uma referência nesse assunto. Obrigada pela realização em parceria da Previdência PJ do Itaú, que nos colocou aqui para falar com todos vocês. E a gente finaliza essa conversa um pouco mais velho do que entramos. E acho que a gente precisa ter essa consciência que saímos 1 hora mais velhos e que a gente possa reverberar isso no nosso dia a dia com essa consciência. E que todo o conteúdo aqui que foi trocado seja uma semente de mudança necessária, né? Seja nas empresas, seja na nossa vida pessoal. Lu, vou deixar aqui para você fazer essa consideração final e a gente encerra a Tá nossa bom, queria live. agradecer a todos que estiveram aqui com a gente hoje, queria agradecer a Ana né, que trouxe todos os dados incrivelmente como ela sempre faz, e agradecer a Previdência PJ, eu acho que Previdência, sou suspeita, né, porque sou Itaú, mas quando a gente olha para o envelhecimento, gente, Previdência é um tema muito, muito importante e fico muito feliz pelo convite, por dar espaço para a gente trazer essa discussão mais ampla, para reforçar até a importância de um produto tão importante e tão que vai trazer de uma forma muito consciente como que a gente faz de forma preventiva, né, o nosso planejamento para o futuro, né? Previdência é um tema de médio e longo prazo, assim como longevidade e envelhecimento é um tema para refletir no médio e longo prazo. Muito obrigada, pessoal.